Olá meninos e meninas, eu sou Isabel e nosso assunto hoje é pronomes demonstrativos. Como o próprio nome já indica, eles demonstram. E aí demonstram o quê? Demonstram a posição do falante em relação ao mundo em que ele está, ao tempo, ao espaço, ou demonstram onde está a palavra a que ele se refere. Então sempre existe a ideia de indicar, de demonstrar. Vamos ver como então. Essa ideia de demonstração, né? Então situam a pessoa ou a coisa designada em relação às pessoas gramaticais no tempo e no espaço, né? Então, em relação à posição geográfica, a gente tem na verdade a gente tem vários pronomes demonstrativos. Tal é pronome demonstrativo, quando a gente fala assim, nunca dei por tal, né? Ou então tal coisa era surpreendente. Ora, nunca dei por tal, a gente pode dizer nunca dei por isso, nunca dei por aquilo. Tal coisa era surpreendente, essa coisa, aquela coisa era surpreendente. Tal é um pronome demonstrativo. O mesmo e o próprio, quando eles são pronomes de reforço, né? Ele mesmo, ela mesma fez o exercício, né? Ele mesmo se preocupava com as coisas da casa, enfim. O mesmo e o próprio também são pronomes demonstrativos, né? E são sempre empregados junto com outros pronomes, ou às vezes até com substantivos, para reforçar, né, a pessoa indicada. Mas os pronomes que mais geram diferença e mais geram, às vezes, ambiguidade e erro são o esse, o este e o aquele. Então eu separei para a aula de hoje o este, o esse e o aquele, tá? Nos seus diversos usos, porque como são diversos, muitas vezes a complicação aparece mesmo, a dúvida aparece. Bom, então primeiro, na posição geográfica. Quando a gente fala de na posição geográfica, a gente está querendo falar, claro, de lugar. Então, quando a gente é criança, que está na escolinha lá, ainda pequena, e a professora fala assim, olha gente, reparem só, esta caneta, a gente usa esta caneta porque está perto de mim, aí essa caneta está perto de você e aquela caneta está longe de nós dois. É exatamente isso que é a investigação do pronome demonstrativo em relação à posição geográfica. Então, a gente vai perceber o objeto de que se está falando em relação à proximidade ou não do falante. Então, o este, e aí a família dele, este, esta, estes, estas e o isto, vão ser empregados quando a coisa estiver ou na mão do falante, ou vestido o falante, né? A proximidade está bem demarcada. E a gente vai usar o esse e a família dele também, as flexões, né? Esse, essa, esses, essas e o isso, quando a referência for o interlocutor, tá? Então, for a roupa do interlocutor, a coisa estiver na mão do interlocutor, assim por diante. Então, por isso que a gente aprendeu lá pequeno, esta caneta e essa caneta, tá? Então, deixa eu puxar isso daqui para cima, para a gente ver então, olha, este para designar o que está próximo da pessoa que fala, o esse para designar o que está próximo da pessoa com quem se fala, que é o interlocutor, e o aquele para designar o que está distante das duas pessoas, ou seja, a que fala e com quem se fala. Então, o aquele a gente vai empregar para se referir àquela pessoa da qual se fala. Então, vamos ver os exemplos. Deixa eu puxar isso para cá agora. Este vestido que estou usando não foi caro. Eu não posso dizer esse vestido que eu estou usando, porque o esse é do interlocutor. O este é do locutor, é de quem fala. Então, este vestido, esta saia, tá? Estes sapatos. Então, se são do interlocutor, do locutor, tem que ser o este. Este vestido que estou usando não foi caro. Agora, esse vestido que você está usando foi caro? Então, o esse tem que ser usado para o interlocutor, o este para o locutor. E você viu aquele vestido que a Maria estava usando? É muito comum a gente fazer essa mistura entre o esse e o este, porque o som é muito próximo. E como o este dá mais trabalho de falar,
No dia a dia, a gente usa o esse para tudo. Aí, na hora de escrever, a gente acha que o esse está errado, porque a gente fala o tempo inteiro o esse, e dana a escrever o este. E aí pronto, aí mistura tudo. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a fala, é a questão da geografia, né? Então na fala, o este se refere a uma coisa que está posicionada próximo ou na mão, né, de quem fala, o esse do interlocutor e o aquele do outro. Por exemplo, quando vocês vão escrever uma apresentação de um trabalho, de uma monografia, de uma dissertação, vocês não vão dizer assim, essa tese se destina a estudar tal fenômeno, né? Ou então, essa monografia tem o objetivo de pesquisar tal coisa. Porque você está escrevendo, está na tua mão. Então, sempre na apresentação, você tem que usar o este. Esta tese, esta dissertação, este livro, tá? Então, sempre o este, quando é o falante, quando a palavra, o objeto se refere à proximidade com o falante, tá? O esse, então, o interlocutor e o aquele, os dois. Agora, nós temos a consideração do espaço e do tempo, né? Então, considerando o espaço temporal, que é o espaço espacial e o espaço temporal. Então, o espaço, quando a gente fala de tempo, também a gente está considerando o espaço temporal, quer dizer, em referência ao tempo, tá? Então, a palavra espaço, ela também se refere a tempo. Aliás, é uma coisa interessante que não só o espaço se refere ao tempo, como o tempo se refere ao espaço. O mesmo radical que deu origem à palavra tempo, deu origem à palavra templo, que é a construção religiosa, né? Então, reparem que o mesmo radical serve para designar o espaço, templo, e serve para designar o tempo, né? As horas, os dias, os meses, os anos. Então, essa questão espaço-temporal é muito imbricada mesmo, né? É muito misturada. Bom, este, esse e aquele ou naquele, né? Então, olha só, o este designa o tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, quando você diz assim, nossa, este dia tá demais, este dia começou com uma confusão danada. Então, é o dia em que você está, é o dia presente, tá? Agora, o esse designa o passado em relação à época em que se coloca a pessoa que fala. Então, nossa, nessa semana eu trabalhei muito. Quer dizer, nessa semana não é nesta semana. Nesta semana é esta que está começando hoje. É esta em que eu estou. Agora, nessa semana é a semana que acabou de acontecer. Então, reparem como é diferente. Então, nesta indica o presente. O nessa indica o passado. Estou usando nessa e nesta, mas na verdade esta, né? E as respectivas flexões. E o aquele, o naquele designa um passado remoto. Quando você diz assim, naquele tempo, tá? Ou então, aquele tempo era muito melhor do que o atual. Então, o aquele, o naquele indicam um tempo passado, né? Um tempo distante. Aí a gente tem agora os exemplos. Vamos comemorar este ano que começa. Então a gente está lá, né? Janeiro, 31 de dezembro. Então este ano é o ano que vai começar, é o ano do presente, do futuro bem próximo, né? Então este ano que começa, o ano presente. Nesses anos todos dediquei-me muito à profissão. Então reparem, se o neste traz a ideia do presente, o nesse aqui traz a ideia do passado. E se for um passado mais remoto, se for um passado mais distante, naqueles tempos é que o carnaval era bom. Então, não é tudo a mesma coisa. Eu não posso usar este, neste, esse, nesse, naquele, de qualquer jeito que eu achar mais bonito. Não é. Tem regra, tá? Tem regra, a gente precisa aprender, então, essas regras. E agora a gente tem a referenciação. Então, reparem.
Se a gente tem primeiro a ideia do espaço geográfico, que é o espaço mesmo, então o este está próximo, o esse está próximo do interlocutor e o aquele está distante dos dois, é o espaço. No segundo, a gente viu o tempo, o espaço temporal, o tempo, né? Então, na data presente, na data passada, na data bem passada. Agora a gente vai sair do espaço e do tempo e vai para dentro do texto, tá? Nos dois primeiros, no 1 e no 2, a gente estava com o falante situado no mundo real. E aí a ideia de espaço e a ideia de tempo eram consideradas de forma real, né? Mesmo, acontecido lá. É a pessoa e as coisas, os objetos. Nesse caso do número 3, a gente está no campo da referenciação. Referenciação é quando a gente diz que dentro de um texto, uma palavra se refere a outra, uma palavra retoma outra palavra ou anuncia outra palavra. Então, quando a gente fala de referenciação, a gente sai do mundo real e entra no mundo da escrita, a gente entra no mundo do texto, as palavras dentro do texto. Tá legal? E aí o este serve para indicar catáfora. Aí, nossa, que nome feio, que diacho é isso de catáfora? Catáfora é quando uma palavra do texto anuncia uma palavra que ainda vai ser dita, tá? A referência dela, você fala assim, eu só te digo isto, eu vou olhar para trás no texto para procurar o que é o isto? Não, eu vou continuar lendo porque o isto me indica que ainda vai ser dito. Só vou te dizer isto, tome cuidado, tá? Então o isto vai ser, o isto e as flexões, né? Vai ser empregado para catáfora, tá? Vai ser empregado para referir-se ao que ainda será mencionado no texto. A catáfora vai para frente, tá? E a anáfora, que está aqui no outro, para anáfora a gente usa o esse. Então, se a catáfora anda para frente, a anáfora anda para trás. Então, o esse serve para indicar anáfora, ou seja, para referir-se ao que já foi mencionado no texto, tá? O que mais a gente tem aqui? O aquele. Mas o aquele vai aparecer depois. Os exemplos primeiro. Só quero dizer a você isto. Aí reparem que o isto tá para frente. Isto o quê? Tome cuidado com a rua, tá? Então, se você diz assim, estes ingredientes são fundamentais para o bolo sair ótimo. Então, estes ingredientes, você já disse quais são ou você ainda vai dizer? Você ainda vai dizer. Você tem que usar estes, se você vai, por exemplo, colocar 2 pontos e fazer uma enumeração. Agora, se você for se referir ao que já disse, você já falou de ovo, já falou de manteiga, já falou de açúcar, aí esses ingredientes, quer dizer, esses que eu acabei de dizer. Então, o estes sempre vai procurar sua referência na frente do texto, né? Na sequência do texto. E o esse, você vai fazer uma referência ao que acabou de dizer. Flores, bombons, CDs, livros, essas coisas que eu acabei de dizer, estão antes da palavra, são presentes que adoro receber. Então, reparem, o isto anda para frente, né? O esse anda para trás, tá? Então, gravem assim, catáfora para frente, anáfora para trás. São palavras dentro do texto. Reparem, quando a gente fala, só quero dizer a você isto está se relacionando no tempo e no espaço? Não. Essas coisas estão na minha mão? Não, eu estou citando, estou enunciando coisas, tá? Não são objetos do mundo real naquele momento. São palavras que estão situando os elementos do mundo real. E aí, também como referenciação, a gente tem a relação dos termos precedentes quando a gente tem 2 termos. Então, o este a gente usa para o que foi mencionado por último e o aquele a gente usa para o que foi mencionado primeiro, tá?
Então, às vezes a gente está fazendo uma frase, ou mesmo um parágrafo, e aí você, por exemplo, vai falar sobre cultura brasileira. Aí você vai falar, a dança se manifesta de várias maneiras, não sei o que lá, não sei o que lá. A música, parará, parará, parará. Se você quiser se referir à dança e à música juntas, você vai dizer, essas manifestações, retoma tudo que foi dito antes, é uma anáfora, vai incluir a música e a dança. Agora, se você só quiser falar da última que você disse, né, que foi a música, esta manifestação, esta qual? A última que foi dita, a música. Tá? Aquela manifestação, aquela é a primeira que você disse, a dança. Então, sempre que a gente tiver dois itens, ou no mesmo parágrafo, ou no mesmo período, enfim, né? A gente tiver dois itens e for retomar um deles apenas, aí a gente tem que usar o este e o aquele. E os dois vão ser anafóricos, tá? Mas também só vale quando a gente tiver dois termos e só quiser retomar um deles. Por exemplo, Juliana já contraiu dengue e febre amarela. Coitada, né? Dengue e febre amarela. Esta qual? Esta, a febre amarela. Tá? Então, eu tenho dois termos. Eu tenho o termo dengue e tenho o termo febre amarela. O esta retoma o último termo, febre amarela. E o aquela vai retomar a palavra dengue. Reparem que se eu quisesse me referir às duas, Juliana já contraiu dengue e febre amarela. Essas doenças foram terríveis para ela. Essas, anafórico, retoma tudo. Agora, se eu quero retomar só uma, esta. Se eu quero retomar a mais próxima, esta. Se eu quero retomar a mais distante, aquela. Então, nesse caso em que a gente tem termos precedentes, nesse caso em que a gente tem dois termos, ou às vezes são três termos, mas você só quer se referir ao último, né? Também a gente vai usar o este como anáfora. É diferente daquela catáfora que a gente viu lá. Tá? Então são coisas diferentes. Quando eu só tiver um elemento ou quiser fazer o conjunto, o essa é anafórico, o esta é catafórico. Quando eu tiver dois elementos e quero retomar, eu estou no campo da anáfora. Se eu quero retomar os dois, eu uso o esse e as flexões. Se eu quero retomar só um, eu uso o este ou o aquele. Tá legal? Então é isso, meninos. Pronome demonstrativo, por enquanto, é um pontapé para vocês buscarem outras coisas. Mas já tem bastante coisa aqui para vocês estudarem, né? Até a próxima.